espaço é imenso demais para que a Terra esteja sozinha nele como o único planeta com vida, né? Mas caso exista vida em outro planeta, será que ela é amigável? Ou o que aconteceria caso os seres dos outros mundos interagissem com um de nós? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, mas primeiro, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e vem comigo, meus queridos, porque aqui vai a história do homem que foi abduzido por extraterrestres. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. No norte frio do Arizona, em 1975, nos Estados Unidos, um grupo de lenhadores estava preocupado com o tempo do seu trabalho. Eles estavam atrasados no cronograma para cortar as árvores e arbustos, e por isso decidiram que o mais inteligente seria trabalhar períodos maiores, terminando de trabalhar quando o sol fosse embora. Até aí tudo ok, né? Então, no dia 5 de novembro, às 6 horas da noite, eles subiram em sua caminhonete e se dirigiram para fora da Floresta Nacional, depois de um dia longaço de trabalho. Mas eles não conseguiram descansar. Enquanto voltavam para a cidade, onde repousavam, avistaram uma luz forte vinda de trás de uma colina. E quando chegaram perto dela, se depararam com um objeto gigante e flutuante em formato de disco, com mais ou menos uns 6 metros de diâmetro. Era, meus queridos, um OVNI. Um dos homens, chamado Travis Walton, decidiu que queria ver o objeto não identificado mais de perto, e contrariando os gritos dos seus colegas, ele saiu em direção ao objeto. O que aconteceu em seguida não é relatado pelo próprio Walton, e sim pelos seus colegas. Um raio forte e azul saiu da parte inferior daquela nave, acertando o lenhador em cheio e fazendo flutuar no ar por alguns segundos, até o empurrar subitamente em outra direção. Completamente aterrorizados, os outros lenhadores fugiram, acreditando que o homem havia falecido. Eles voltaram alguns momentos depois para tentar recuperar, ou tentar pelo menos entender o que aconteceu, mas não encontraram nada no lugar, nenhum vestígio sequer do que havia acontecido ali. E é aí que a história começa, ou digamos, tá pegando outro rumo, né? Travis Walton relata que acordou em um lugar que mais parecia um hospital do que uma nave alienígena de fato, em uma maca de enfermaria com vários tubos conectados no seu corpo. Ele era observado por 3 criaturas pequenas e carecas. Travis brigou com os 3 seres e conseguiu fugir dali, apesar do seu cansaço e da perna machucada, mas ele acabou se deparando com um estranho homem loiro e muito alto também, que ele viria a descrever em seu livro posteriormente como um humano vestindo um capacete alienígena. Esse homem não era tão fraco quanto os outros alienígenas que Walton havia combatido, e sem muito esforço levou Walton até uma outra sala. Já nessa outra sala, outros 3 humanos loiros, como ele descreveu, colocaram em uma cadeira e então puseram uma estranha máscara transparente no seu rosto. Essa é a última coisa que o Walton lembra de ver, antes de abrir os olhos e parecer uma nave voando na distância, ou seja, indo embora, De alguma forma muito misteriosa, Travis estava de volta à Terra. Ninguém acreditava nos relatos dos 5 lenhadores que haviam descido da Floresta Nacional, e por alguns bons motivos. Primeiro, que alienígenas não existem comprovadamente, E segundo, que alguns dias antes da situação toda, alguns programas sobre abdução alienígena foram exibidos na BBC e outros canais também de televisão estadunidense. Era 1975, família, e as invasões alienígenas estavam na moda naquele momento. Ou seja, os 5 lenhadores estavam teoricamente mentindo. E pior, família, para as autoridades, não somente eles estariam mentindo, como provavelmente estariam ocultando algumas coisas muito pior do que realmente aconteceram. As teorias eram de que um acidente no trabalho havia acarretado no desaparecimento ou até no sumiço total de Walton, mesmo levando em conta de que eles haviam sido contratados apenas para cortar arbustos, o que pode sim ser perigoso, mas também não é lá a coisa mais perigosa que se possa trabalhar, Por outro lado, bem mais dramático,
dramático, alguns policiais acreditavam que os lenhadores haviam acabado com Alton de alguma forma e estavam usando a invasão alienígena como um pretexto para ocultar. Lembra que eu falei que estava na moda criar esse tipo de história? Agora o que a gente não sabe é se era criado ou pelo menos uns 80% era de fato real, né? Honestamente, se fossem essas situações, eu acho que os lenhadores seriam, né, sei lá, meio tapados para usar uma desculpa de abdução para querer fazer alguma coisa com o companheiro. Bom, a mobilização para encontrar o Alton acontecia dia após dia, já que no norte da Arizona, durante aquela época do ano e à noite, o frio era capaz de congelar qualquer coisa. Helicópteros, cavalos e homens podem sim trabalhar durante o dia, mas era quase impossível encontrar o Alton durante a noite. E eventualmente a crença geral é que eles iam apenas resgatar um corpo, né? Ao invés de uma pessoa de fato com vida. O que piorava tudo era o fato de que testes de polígrafo, aquele que checa se os batimentos enquanto você responde, sabe, são corretos e não fica nervoso e tal, para dar negativo ou positivo, acabavam não acusando mentira nos lenhadores, meus queridos. Ou seja, eles foram submetidos aos testes, mas dava tudo como verdade. Todos eles se mantinham perfeitamente calmos enquanto os policiais perguntavam se haviam acontecido alguma coisa, ou se eles já tinham acabado com o Travis de alguma forma, né? E o pior de tudo é que quando eles falavam de OVNIs, bom, eles ficavam mais calmos ainda. Ou seja, ou eles eram profissionais em mentir, ou simplesmente estavam contando a verdade. Mas família, que policial em sã consciência vai acreditar em alienígenas, né? Então, no dia 10 de novembro, 5 dias depois do desaparecimento, o telefone de Wellison Alton recebeu uma ligação. Não era a polícia falando que encontrou seu irmão vivo, mas sim o próprio Travis. Ele estava em um posto de gasolina no meio do nada, ferido, com frio e precisando de ajuda. Quem atendeu a ligação não foi Ellison e sim o seu marido, que foi rapidamente em direção ao posto, encontrou o homem caído e desmaiado. Quando ele acordou, não parava de falar e, bom, óbvio que ele falava de homens loiros, altos pra caramba, usando a famosa máscara de alienígena, né? Durante o resto de sua vida, Travis Walton ficou conhecido pela comunidade ufóloga como um dos casos mais emblemáticos de abdução alienígena de todos os tempos. Ele apareceu em programas de televisão, ganhou um prêmio pelo melhor caso OVNI do ano e, bizarramente, até passou pelo mesmo teste de polígrafo que seus colegas. E assim como eles, ele não mentiu em momento algum. Essa história toda foi até mesmo transformada em um filme chamado Far in the Sky, ou Fogo no Céu, né? Toda essa comoção criou uma legião de céticos que afirmam que os testes dos polígrafos não são confiáveis, ou até mesmo que por conta dos seriados que estavam sendo exibidos na época sobre pessoas sendo abduzidas e tudo mais, o Alton e seus colegas organizaram uma bela de uma mentira muito bem construída para tentarem lucrar com isso. Alguns acreditam que o homem tenha se auto-enganado para que conseguisse mentir com uma naturalidade melhor, né? Afinal, se você diz algo que você acha que é verdade, não tem como você estar mentindo, né? A real é que, como provavelmente o caso mais famoso de abdução alienígena, o Alton é uma figura recorrente da internet e na televisão, e uma personalidade que dura faz bem mais tempo do que outras que já afirmaram terem sido abduzidas. Até te faz pensar, se for verdade, o que eles estavam fazendo aqui afinal, não é mesmo? Mas então é isso, meus queridos, deixa a sua opinião aqui nos comentários e você pode clicar em um dos dois vídeos que tá aparecendo na tela e continuar se entretendo junto comigo. Te espero lá então, hein? Um abraço e até a próxima.